Numa dança sutil entre as ondas insondáveis da ansiedade e as lâminas afiadas da existência, encontramos um terreno fértil para explorar os ensinamentos de vida de Miyamoto Musashi. Este não é apenas um relato das vitórias gloriosas e duelos lendários, mas uma jornada ao âmago de sua psique, onde a ansiedade, muitas vezes mal compreendida, desempenha um papel intrigante. É uma narrativa que se desenrola nas sombras, revelando como um filósofo da espada transformou o que muitos consideram uma fraqueza em uma força incomparável. Ao desvendar os primeiros compassos desse jovem samurai, veremos como a ansiedade, longe de ser um obstáculo, tornou-se uma aliada, impulsionando-o na busca pela maestria e transcendência. Prenda-se à nossa exploração, pois nas entrelinhas da ansiedade, desvendamos o brilho da grandeza à espera de ser revelado. Sejam todas bem-vindas ao canal A Arte da Feminilidade Estoica. Hoje, mergulharemos nas profundezas da vida de Miyamoto Musashi, explorando como transformou a ansiedade anti-sufocante em sua aliada mais poderosa, inspirando-nos em sua jornada de maestria e autodescoberta. Antes de começarmos, convido vocês a se tornarem parte dessa comunidade incrível. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos vídeos incomparáveis sobre o desenvolvimento pessoal, feminilidade e empoderamento feminino. Deixe aquele like poderoso para alcançarmos cada vez mais mulheres determinadas a transformarem suas vidas. Não deixe de expressar seus pensamentos e apoio nos comentários, é de suma importância. Hoje estamos iniciando nossa caminhada, mas amanhã alcançaremos o mundo todo, juntas. Este é um espaço de troca e crescimento, onde cada uma de vocês contribui para a jornada coletiva de aprendizado contínuo. Sem mais delongas, preparem-se para explorar os caminhos da mente de Musashi e descobrir como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Vamos lá! As dualidades da ansiedade. As ondulantes ondas de ansiedade e emoções, tão profundamente humanas, mas frequentemente incompreendidas, podem ser comparadas aos próprios golpes da lâmina de uma mestre espadachim. Afiada, penetrante, mas essencial para a maestria. À primeira vista, a ansiedade muitas vezes é vista como uma força debilitante, o nó no estômago, a inquietação da mente, as noites insones encarando o teto. Ela mantém as pessoas cativas, tornando-as prisioneiras de seus próprios pensamentos. Para muitos, a ansiedade é uma barreira para viver uma vida plena. No entanto, por meio da névoa dessa emoção avassaladora, encontramos momentos de clareza, catalisadores de crescimento e até fontes de motivação sem igual. Adentremos a vida de Miyamoto Musashi, um nome que ressoa não apenas nos anais da rica história do Japão, mas também nos corações e mentes de guerreiras, pensadoras e buscadoras em todo o mundo. Enquanto os contos de suas batalhas e genialidade estratégica são lendários, poucos mergulham nas profundezas de sua psique para entender o jogo da ansiedade e moldar sua jornada. Musashi, como muitas de nós, enfrentou a ansiedade. No entanto, em vez de deixá-la consumi-lo, ele a canalizou, utilizando sua energia para forjar seu caminho, aprimorar suas habilidades e aprofundar suas perspectivas filosóficas. Nesta exploração, vamos percorrer a vida de Musashi, compreendendo como ele transformou o que muitos encaram como uma fraqueza em um de seus aliados mais poderosos. Pois, nas sombras da ansiedade, frequentemente descobrimos o brilho da grandeza esperando para ser revelado. Os primeiros encontros do jovem samurai com a ansiedade. Entre as histórias das inúmeras vitórias e duelos lendários de Musashi, existe uma narrativa menos conhecida de um jovem, cuja vida estava longe de ser linear. Enquanto o sol se punha sobre seus anos de infância, os desafios iminentes da adolescência surgiram. Durante esses anos, as complexidades da vida se expandiram e, com elas, a ansiedade frequentemente encontrava seu caminho para o coração. Crescendo sem a orientação dos pais e lançado a um mundo de responsabilidades e expectativas, os primeiros encontros de Musashi com o mundo não foram preenchidos com as glórias do triunfo, mas com as lições dolorosas da derrota e o peso excruciante da dúvida. Esses momentos, cheios de emoções cruas e tumultos internos, lançaram as bases para sua jornada introspectiva, mas, em vez de ser intimidado por esses sentimentos, Musashi os encarava como sinais. Cada pensamento ansioso, cada passo incerto tornava-se uma oportunidade para autoavaliação e crescimento.
Esses episódios iniciais de ansiedade não o impediram, e em vez disso, tornaram-se a pedra de amolar contra a qual ele afiava seu espírito e suas habilidades. Assim como o aço precisa passar pelo caos de uma forja para se tornar uma lâmina, as adversidades internas de Musashi atuaram como o crisol para sua evolução. Conforme avançamos mais em sua vida, descobriremos como essas experiências fundamentais com a ansiedade abriram caminho para a lenda que ele estava destinado a ser. Ansiedade como motivador. A ansiedade como motivadora impulsionando a ambição. Ao adentrarmos o capítulo do auge de Musashi, é fácil imaginá-lo como a força indomável que frequentemente é retratado. No entanto, por trás da aparência calma e da confiança revestida de aço, residem os sutis subtons de ansiedade que continuavam a pulsar em suas veias. Em vez de rejeitá-la, Musashi canalizava essas energias inquietas como catalisadores, impulsionando-o ainda mais em seu caminho. Existe uma dança delicada entre a complacência e a ambição. Enquanto muitos poderiam se acomodar em suas conquistas, a ansiedade subjacente que Musashi sentia o impelia a ultrapassar limites, nunca descansando verdadeiramente sobre seus louros. Isso não era a ansiedade paralisante que mantém alguém enraizado no medo, mas sim um tipo revigorante que o estimulava, o impelia à ação, sussurrando a ele durante as noites silenciosas, lembrando-o de que sempre havia outro horizonte, outro desafio à espera, apenas fora de vista. A grandeza de Musashi não foi apenas resultado de seu talento, mas impulsionada por sua relação com suas próprias lutas internas. Foi essa ansiedade que se tornou a mão invisível que o guiava em direção ao crescimento contínuo. Servia como um lembrete de que, mesmo na maestria, sempre há espaço para aprimoramento, refinamento e evolução. No vasto cenário da jornada de Musashi, a ansiedade não era inimiga, mas aliada não cantada, inspirando uma determinação que esculpiria a lenda do maior samurai que já existiu. Preparação estratégica. A previsão nascida do medo conforme os capítulos da vida de Musashi se desdobravam, podia-se discernir um padrão. Cada movimento dele parecia calculado, cada decisão deliberada. Mas o que gerava essa abordagem meticulosa? Aprofunde-se e descobrirá que, sob essa orquestração cuidadosa, há uma familiaridade com a ansiedade. Em vez de permitir que ela o atrapalhasse, Musashi converteu esses sentimentos em uma arma potente de previsão. O campo de batalha é um reino de incertezas, desde mudanças súbitas nas estratégias do oponente até fatores ambientais inesperados. A imprevisibilidade espreitava a cada esquina. No entanto, a familiaridade de Musashi com a ansiedade atuava como um alarme interno, tornando-o agudamente ciente de possíveis armadilhas e desafios. Era como se a ansiedade sussurrasse segredos do desconhecido em seu ouvido, instigando-o a estar sempre vigilante. Essa sensação aguçada de alerta o compelia a treinar mais intensamente, a pensar mais profundamente e a se preparar com uma intensidade que poucos podiam igualar. Onde a maioria via a ansiedade como um fardo, Musashi a reconhecia como uma aliada que proporcionava uma perspectiva matizada, permitindo-lhe antecipar o fluxo e efluxo de cenários de combates. Ao compreender e aproveitar sua ansiedade, Musashi converteu o que muitos considerariam uma fraqueza em uma vantagem estratégica distinta. Ele percebeu que, na preparação, residia o poder. O poder de transformar o medo em previsão, de transmutar a energia nervosa em ação, e garantir que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, permanecesse vários passos à frente. Isso foi genialidade de Musashi, transformando batalhas internas em triunfos externos. As duas espadas equilibrando o medo e a coragem emergindo das sombras da perspicácia estratégica de Musashi, surgiu uma representação emblemática de sua dicotomia interna, o Niten Ishi-ryu, ou o estilo de espada dupla. Uma mistura magistral de ataque e defesa, esse estilo é simbólico da jornada de Musashi com a ansiedade e sua busca incessante por equilíbrio. No cerne do Niten Ishi-ryu está uma dança entre duas entidades contrastantes, assim como a dança entre medo e coragem. Uma espada representando a imediatez da ação frequentemente era impulsionada pelo impulso que surge do medo. A outra, simbolizando paciência e movimento deliberado, enraizada em coragem e precisão. Musashi, por meio de inúmeras batalhas e introspecção, identificou que não se tratava de derrotar o medo, mas sim de coexistir com ele. A ansiedade,
com sua pontada aguda, tornou-se o estímulo para uma espada, instigando rapidez e reações instintivas. Em contraste, sua sabedoria acumulada e coragem guiavam a outra, garantindo que a pressa não levasse à imprudência. Assim, seu estilo de luta único não era apenas uma exibição de habilidade, mas uma manifestação física de sua jornada interna, onde ansiedade e compostura, medo e bravura se fundiam em um ritmo harmonioso da vida em combate. O poder da introspecção. À medida que os ecos das espadas se dissipavam, Musashi frequentemente se retirava para o abraço da solidão, longe das tumultuadas arenas de batalha. Ele buscava refúgios na quietude, fossem densas florestas ou cavernas isoladas. Esse isolamento deliberado não era uma fuga da sociedade, mas uma viagem interior em busca de clareza no caos interno da própria mente. Dentro das paredes silenciosas da introspecção, Musashi lidava com sua ansiedade. Em vez de permitir que ela o consumisse, ele optou por dialogar com ela. Cada momento de solidão tornou-se uma oportunidade para compreender a raiz de seus medos e apreensões. Ao reconhecê-los, ele podia transformar esses sentimentos perturbadores em percepções profundas. A ansiedade, silêncio do isolamento transformada de uma sombra iminente em um guia, mostrou-lhe áreas de melhoria, revelou vulnerabilidades ocultas e destacou forças das quais ele não tinha consciência. Os períodos introspectivos de Musashi tornaram-se sessões de crescimento, onde ele podia canalizar a energia crua da ansiedade para refinar suas habilidades tanto como guerreiro quanto como ser humano. Abraçando o desconfortável treinamento e abraçando as condições adversas dos silêncios anteriores de autorreflexão, Musashi emergiu com uma realização profunda. O conforto era o inimigo da maestria, enquanto muitos buscavam campos de treinamento que facilitassem os movimentos e percepções, Musashi escolhia deliberadamente o oposto. Das florestas encharcadas de chuva a picos cobertos de neve, ele se colocava nos ambientes mais rigorosos, transformando os elementos em seus parceiros de treino. Essas paisagens extremas não eram meros cenários, mas participantes ativos em seu treinamento. Batalhando contra ventos uivantes ou mantendo o equilíbrio em terrenos escorregadios, Musashi percebeu que a imprevisibilidade da natureza refletia as incertezas da vida e a ansiedade que elas traziam. Ao se colocar nessas condições desafiadoras, ele estava simulando de maneira tangível as batalhas imprevisíveis que enfrentaria com adversários e, mais importante, com suas ansiedades internas. Este treinamento rigoroso era uma forja moldando tanto sua agilidade física quanto sua fortaleza mental. Cada gota de suor no frio mordaz, cada corte das areias revoltas de uma tempestade no deserto, o refinava. Musashi acreditava que ao se imergir no desconforto, ao fazer amizade com a ansiedade, alguém poderia dominar não apenas a arte da espada, mas a própria arte de viver. Cada sessão desafiadora era uma representação externa de suas batalhas internas, impulsionando-o a confrontar, adaptar e, eventualmente, domar suas ansiedades. Através dessa busca implacável, ele transformou o que a maioria via como obstáculos, desconforto e ansiedade nas próprias ferramentas para sua grandeza incomparável. O legado do samurai solitário criou um grande impacto sobre interpretações modernas de envolventes romances que capturam sua essência de vida a filmes que trazem seu espírito samurai para telas do cinema. A história de Musashi ressoa com muitos até os dias de hoje. Dojos de artes marciais em todo o mundo reverenciam e ensinam técnicas de espada dupla, testemunhando sua influência atemporal. Mas, mais do que apenas seu estilo de luta, é a relação de Musashi com a ansiedade que se destaca como um farol para muitos hoje. Enquanto nosso mundo moderno lida com uma epidemia de ansiedade, o samurai solitário emerge como uma figura de inspiração. Ele exemplifica o poder transformador de reconhecer e aproveitar as lutas internas. A jornada de Musashi é um testemunho de que a ansiedade, muitas vezes vista como uma emoção debilitante, pode também ser um catalisador. Ele nos lembra que sob o peso de nossas preocupações, jaz um potencial latente. Assim como Musashi, ao confrontar e compreender nossas ansiedades, nós também podemos abrir caminhos para a grandeza. O último duelo enfrentando seu próprio legado, após décadas de duelos, treinamento implacável e profunda introspecção, Musashi esculpiu um nome inigualável para si mesmo. Sua jornada não foi meramente definida pelas cicatrizes em seu corpo,
mas também pelo peso invisível do legado que esculpia a cada dia que passava. Ser reverenciado como o samurai invicto trouxe não apenas admiração, mas um fardo enorme. Cada passo que ele dava era observado, cada decisão analisada. Com uma reputação tão imponente, o oponente mais formidável que Musashi poderia ter enfrentado em seus últimos anos era a sombra de seu próprio passado, a ansiedade de viver consistentemente de acordo com os padrões que ele mesmo havia estabelecido. Ser a lenda que todos ouviam, era uma batalha que não poderia ser vencida com espadas. Este conflito interno era um contraste vívido com seus dias de juventude, quando ele era um azarão buscando deixar sua marca. Assim como as duas espadas no Neaten Ichiru de Musashi tinham que ser equilibradas perfeitamente para máxima eficácia, o legado que ele carregava tinha sua própria dualidade. Em uma ponta, suas realizações eram testemunhos de sua habilidade, dedicação e orgulho imenso, pavimentando o caminho para futuros artistas marciais e pensadores. No entanto, a outra ponta desse legado era afiada com os desafios de sustentá-lo. As conquistas traziam consigo o medo da estagnação e o desafio perpétuo de superar a si mesmo. Essa dualidade servia como um lembrete constante de que, enquanto os adversários externos podem desaparecer com o tempo, as batalhas internas moldadas pela ansiedade e autorreflexão persistem. Conforme avançamos para entender como essa interação de orgulho, legado e batalhas internas moldou os ensinamentos finais de Musashi, torna-se evidente que a verdadeira essência de um guerreiro não reside apenas em suas vitórias, mas nas lições retiradas de uma vida de duelos, tanto externos quanto internos. Na intricada dança da vida, onde os desafios e adversidades giram ao nosso redor, a ansiedade frequentemente desempenha o papel principal. Mas, contemplando a vida de Musashi, torna-se evidente que essa emoção, geralmente vista como inimiga, pode de fato ser uma aliada. Seu legado não é apenas sobre ser um espadachim inigualável, mas sobre a resiliência do espírito humano diante do tumulto interno. As experiências de Musashi nos instigam a questionar nossas percepções. Permitimos que a ansiedade nos domine? Ou aproveitamos sua energia, canalizando-a em nossas ambições? Musashi transformou sua ansiedade em uma lâmina afiada, cortando as dúvidas e impulsionando-se ao status de lenda. Para nós, a mensagem é clara: abraçar o desconfortável, desafiar as normas e deixar a ansiedade ser o fogo que tempera nosso aço. Conforme avançamos, carreguemos as lições de Musashi conosco, vendo a ansiedade não como uma montanha insuperável, mas como um degrau em direção a alcançar nossa própria marca de grandeza. Agora, convido cada uma de vocês a mergulhar nessa nova perspectiva que exploramos ao lado do maior espadachim que já existiu. Estão prontas para abraçar a ansiedade como uma aliada em suas jornadas pessoais? Compartilhem nos comentários suas reflexões, experiências e se estão dispostas a transformar as sombras da ansiedade em uma ferramenta poderosa de crescimento. Este é o início de uma história onde cada voz adiciona uma camada de sabedoria ao nosso entendimento coletivo. Juntas, vamos trilhar esse caminho de autodescoberta e coragem. Ao encerrar esta jornada através da vida intrigante de Miyamoto Musashi, somos confrontados com a centelha do desconhecido. Assim como as duas espadas do lendário samurai encontravam equilíbrio, nosso entendimento sobre a ansiedade transforma-se em uma busca contínua por equanimidade. O desfecho desta narrativa não é o fim, mas sim o convite para explorarmos as complexidades de nossas próprias batalhas internas. Musashi, com suas cicatrizes visíveis e invisíveis, deixa-nos um legado que vai além das páginas da história. Ele se torna não apenas um guia em combate, mas um mentor na arte de transcender as limitações autoimpostas. Neste instante, somos desafiadas a questionar: será que, ao abraçarmos nossas ansiedades, transformamos as sombras em aliadas? A lenda de hoje sugere que sim. Então, ergamos nossas próprias espadas, encaremos os desafios da vida, e permitamos que a ansiedade seja a forja que molda nosso caminho. Em cada incerteza, há a oportunidade de esculpir uma grandeza singular. Que a jornada continue, e que, ao final, possamos encontrar não só a maestria nas lutas externas, mas a harmonia nas batalhas internas, pois, assim como Musashi, cada uma de nós é a arquiteta de sua própria lenda. Até a próxima!